Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Eu estou aqui com o professor da UFPA, Bruno Gomes, que é doutor em neurociência e atua na área de neurociência e inteligência artificial. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Elisa, pela oportunidade. Vamos começar então. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho sobre essa sua formação, área de atuação, como que você participa dessa pesquisa em relação à inteligência artificial. Ok. A minha graduação original é biologia, e aí eu fiz a pós-graduação aqui mesmo na Universidade Federal do Pará, com algumas incursões ao exterior. A pós-graduação em neurociência. Aí nessas incursões ao exterior eu tive contato com a interação entre inteligência artificial e neurociência. É uma interação fácil de fazer, na verdade, porque a inteligência artificial, especialmente no início do desenvolvimento da inteligência artificial, você tinha uma inspiração muito forte dos algoritmos naquela ocasião com o que o cérebro fazia. A intenção é, na verdade, simular o que o cérebro fazia. Perfeito. Você falou que a sua linha de pesquisa envolve um pouco, né, inteligência artificial, neurociência e também sistema visual. Queria que você me falasse se você tem visto essas áreas em atuação atualmente, se a gente tem tido algum avanço em estudos e até experimentos dentro dessas áreas. Sim, o que existe no momento, você não necessariamente tem uma congruência ou uma tentativa de se fazer uma congruência entre todas essas áreas. O que você vê, por exemplo, existem estudos mostrando como que a inteligência artificial ela está sendo usada em ambientes dentro daquela ideia do metaverso, como que aquilo pode afetar o sistema visual, por exemplo, né? Mas não apenas o sistema visual, mas o sistema visual junto com toda a parte de cognição relacionada ao que você está vendo. Ou seja, dentro daquele contexto de ambiente construído artificialmente. Como é que você está agindo, qual é o seu comportamento. E nesse contexto, a visão desempenhando um papel central. Mas não existe necessariamente, eu não vejo uma tentativa de se criar uma teoria única que possa explicar exatamente o que está acontecendo em termos da interação tecnologia e sistema visual. Até porque você tem uma variedade muito grande de tecnologias e o mercado, tanto em aplicações quanto no meio acadêmico, especialmente em aplicações, tem andado muito mais rápido do que qualquer pesquisa que você possa ver nas universidades. Isso é verdade no Brasil e fora do Brasil também. Quando você fala do Brasil, a gente pode incluir o Pará? A gente já tem essa atuação, pelo menos iniciando aqui no estado, na Amazônia? Sim, eu vejo algumas ações, tanto da tradição que meu ex-orientador fundou aqui no ICB, quanto de alguns colegas do ITEC, e algumas aplicações ocorrendo fora da universidade também. Por exemplo, eu tenho um colega neurocirurgião que foi formado, por sinal, pelo mesmo orientador na época, o professor Luiz Carlos de Lima Silveira, que foi também meu orientador de doutorado, e esse colega neurocirurgião já aplica aqui em Belém técnicas baseadas em metaverso para fazer cirurgias muito complexas. Então, eu vejo algumas iniciativas inovadoras aqui e ali. Não existe uma tentativa, como eu lhe falei, não é do meu conhecimento, uma tentativa de essas pessoas se agruparem e construir uma abordagem única, mas você vê, sim, aqui e ali alguém fazendo pesquisas nessa área. E aplicações também. Pois eu cheguei a ler algumas matérias da Folha de São Paulo, até comentei com você, mas eu vou dar uma lida aqui para o público também conseguir perceber. Algumas iniciativas tecnológicas já têm sido colocadas em prática mesmo, né? Saindo dessa área da pesquisa e já entrando no mercado. A Folha mostrou que a Microsoft lançou no Brasil um óculos capaz de projetar hologramas, que já está sendo vendido, né, para a indústria. Pesquisadores, por meio de ressonâncias magnéticas da atividade cerebral, conseguem reconstituir uma imagem que foi apenas imaginada, e que uma plataforma já entregou um vídeo curto a partir de uma frase. Então, a gente pode dizer que isso já saiu do abstrato, né? A gente já está até conseguindo encontrar essas ferramentas mais tecnológicas no mercado mesmo. Sim, saiu do abstrato. Agora, a gente tem que diferenciar também, Elisa, o que é prova de conceito e o que é aplicação. Certo. Então, você vê muita prova de conceito impressionante, mas passar da prova de conceito para a aplicação é um passo imensamente complexo e que envolve uma série de coisas, incluindo não só dificuldades burocráticas ou de aceitação do mercado, mas também dificuldades éticas, né?
algumas coisas que remontam a questões éticas importantes. Então, e você falou de aplicações muito diferentes, dentro de um contexto de formação de imagem, mas aplicações bastante diferentes. Por exemplo, a produção de imagens através de resposta neural é algo muito interessante. Para chegar no mercado, eu opino que vai demorar um pouco. O que você teve foi uma prova de conceito muito importante, mas para chegar no mercado, eu acho que vai demorar um pouco, porque você precisa de aferir sinais cerebrais para você ter essa imagem sendo formada. Então, não é fácil você colocar no mercado nada que cause interferência no seu corpo, algum tipo de contato no seu corpo para extrair informações. É muito difícil fazer isso. E a outra aplicação que você falou é de formação de imagem, está relacionada com imagens também, mas é bem diferente dessa primeira. Então, dentro desse contexto de formação de imagens, ou tornar a percepção de imagens algo mais dinâmico, você tem abordagens bem diferentes. Algumas mais fáceis de chegar ao mercado, outras bem mais difíceis. Uhum. Falando dessa questão de imaginar uma coisa e uma ferramenta conseguir transmitir isso para um vídeo, eu já penso na área da comunicação, por exemplo, atendendo um cliente que quer que uma produtora faça um vídeo tal, e aí conseguir apenas produzir isso a partir da imaginação dele. Então, a gente pode dizer que, na prática, isso ainda está um pouco longe de ser uma rotina, de fazer Certamente. parte do mercado. Existem aspectos éticos muito importantes também nesse resultado. Você falou de uma aplicação positiva, de uma aplicação otimista. Você pode imaginar uma série de aplicações também que podem ser danosas a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Você pode, por exemplo, usar isso para... Governos autoritários podem usar isso para tentar sondar constantemente o que indivíduos estão pensando. Uhum. Né? Então, facilmente você pode imaginar diversas aplicações não necessariamente positivas usando uma tecnologia como essa. Então, tanto as dificuldades técnicas quanto éticas fazem com que aplicações como essa, por enquanto, sejam provas de conceito. Para chegar ao mercado, vai demorar bastante. Caso a gente chegue nessa fase de aplicação no mercado, quais setores você vê impactados por essas mudanças tecnológicas? Depende da aplicação, né, que vai chegar ao mercado. Hoje em dia, a tecnologia, especialmente a parte capitaneada pela inteligência artificial, é pervasiva. Ela está em tudo. Agora, algo interessante aconteceu recentemente com o ChatGPT. E algo não muito previsto por pesquisadores na área. Eu pergunto para vários colegas e todos compartilhamos a mesma opinião. Ninguém previu um sucesso como esse que você vê com o ChatGPT. Ninguém previu isso. A previsão era, nós iríamos continuar tendo sucesso com a visão computacional, que inclusive envolve aplicações e pesquisas que você citou, a questão das imagens. Outra coisa, o ChatGPT nem de longe é o algoritmo mais complexo de inteligência artificial. Você tem coisas muito mais complexas que o ChatGPT, não só em aplicação, como no meio acadêmico. Mas o ChatGPT foi um sucesso. E a gente está pensando, tem um monte de gente que está pensando o porquê desse sucesso. Mas há algumas suspeitas. Vou te dar um exemplo. Quando você vai hoje já ao médico fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia, muito provavelmente o equipamento que está sendo usado para aferir as imagens do seu cérebro, qualquer outra parte do seu corpo, esse equipamento está usando inteligência artificial muito mais complexa que o ChatGPT. Muito provavelmente. No entanto, você não tem acesso direto àquela... Você não tem um acesso, um contato, você nem ao menos sabe que aquela inteligência artificial está acontecendo. Né? O ChatGPT, ele pegou num ponto nevrálgico, que é a linguagem. Para que você use o ChatGPT, você não precisa estar doente. Você pode estar saudável. Você pode usar no momento em que você quiser. O ChatGPT, ele atuou em uma área, em um campo do comportamento humano importantíssimo, mas que foi subestimado por muitos tecnólogos, que é a linguagem, a comunicação. Okay? Sim. Então, o sucesso do ChatGPT foi surpreendente. Ninguém previu esse sucesso. Ou seja, Elisa, é muito difícil você dizer exatamente o que vai ser muito bem sucedido no mercado. Não só porque você pode ser surpreendido, como ocorreu com o ChatGPT, mas é que a quantidade de coisas novas que surgem,
a velocidade é tão grande que é complicado fazer alguma suposição, mas baseado no que aconteceu com o ChatGPT. A gente pode supor, então, agora, com um pouco mais de confiabilidade, que as revoluções em tecnologia que vão mudar a vida humana, a vida rotineira, a vida humana no dia a dia do ser humano, não precisam ser as mais avançadas. Elas não precisam ser as mais avançadas. O que elas precisam é tocar num ponto fundamental do comportamento humano. Por exemplo, o ChatGPT tocou no ponto da comunicação. Sim. E o que a gente vê no ChatGPT é também essa parte mais humana, né? De como a ferramenta foi programada para falar como um humano e não como uma máquina. E aí tem essas outras ferramentas que pegam imagens do cérebro e transformam em vídeo, quase como se um humano estivesse pensando também. Isso. Dado essa tendência, qual você diria que, afinal, é o papel do ser humano nessas revoluções? Então, o nosso papel agora para conviver com essas tecnologias, em primeiro lugar, é entender as tecnologias. A gente precisa entender, não precisa entender de modo, na minha opinião, não precisa entender de modo aprofundado. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa aprender a programar computadores para aprender a conviver com inteligência artificial, com tecnologias inovadoras, não é isso. Mas é preciso entender o papel que essas tecnologias exercem, não só no seu trabalho, mas também dentro da sua casa, no seu dia a dia. Então, no seu trabalho, por exemplo, no campo profissional, como é que essas tecnologias poderiam ser danosas ou auxiliar no seu trabalho? Como é que essas tecnologias poderiam ser danosas ou auxiliar na sua rotina doméstica com os seus filhos? Então, esse tipo de preocupação é muito importante hoje em dia e vai se tornar cada vez mais importante. Ou seja, não se trata de se tornar um especialista no campo, mas prestar atenção nas transformações sociais que esse campo vem trazendo. Logo, a gente vê que a parte educacional também é fundamental. Perfeito. E dentro do mercado, como que os profissionais podem se adaptar a essas novas tendências? Na sua opinião, quais áreas de estudo ou de pesquisa devem ficar em alta a partir disso? Pois é, dentro do mercado depende muito do que você faz, né? Eu participo, por exemplo, de um grupo de discussão de conselheiros de empresas no país, e o assunto revolução digital, inteligência artificial tem ocorrido bastante. E a discussão é sempre o que é que os conselheiros de empresas podem fazer para ajudar nessa época de transformação digital. E sempre cai nas especificidades do que você faz. Algumas áreas de atuação podem estar até em risco devido ao uso da inteligência artificial. Talvez até mesmo o cargo de conselheiro em empresas. Se você imaginar que uma inteligência como o ChatGPT pode se desenvolver a tal ponto de se tornar um conselheiro, por exemplo, de consultivo em empresas, né? Hoje em dia você vê, a gente pode estudar pelo ChatGPT. Você pode fazer pesquisas básicas pelo ChatGPT, e a coisa está incrementando cada vez mais. Então, a depender da sua área de atuação, você precisa verificar o que pode ser feito. É preciso entender e tentar entender se a sua área de atuação ela está sob risco. Quando eu falo sobre risco, é se o papel que você desempenha, até que ponto ele pode ser desempenhado pelas inteligências artificiais que estão aí no mercado. Então, esse ponto é muito importante. É importante pesquisar sobre isso. Não importa o emprego em que você esteja. Saiu recentemente uma lista sobre, por exemplo, empregos sob risco. Eu fiquei impressionado ao saber que advogado é um deles. Uhum. Eu não esperava ver advogados nessa lista. Então, advogados não é todo o campo de atuação de direito, não é, mas o campo básico de atuação do advogado no Brasil, na sua rotina, está sob risco. Porque você não precisa mais... o ChatGPT, tecnologias como o ChatGPT, por exemplo, estão se desenvolvendo tanto que a análise de textos e conclusões baseadas em premissas lógicas de leis e o que quer que seja, vai poder ser feito por um software muito rapidamente. Já é feito. Aqui na comunicação também, né? Por exemplo, a profissão de infografista, fazer infográfico hoje é muito mais fácil por meio da tecnologia, ou ilustrações, enfim. Sim. Pois é, por sinal, Elisa, estava lá também jornalista na lista. Ou seja, cabe a mim me capacitar em áreas tecnológicas.
Isso, você vai ter que. Exato, vamos dar um exemplo com você. Então, você vai ter que procurar ver exatamente quais os pontos que fazem com que a sua atuação esteja ameaçada. Exatamente o que eu faço, que tecnologias estão chegando perto de fazer. E aí, o que é que eu vou poder fazer para sobrepujar essa atuação tecnológica, ou como eu posso entender a tecnologia para que eu possa usá-la, e aí então eu, junto com a tecnologia, nos tornarmos imprescindíveis. Entendeu? Perfeito. É exatamente isso, né? A tecnologia não substitui, ela acaba Não. complementando a nossa atuação. Não. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pelo seu tempo. Te agradeço a disponibilidade de ter falado com a gente. Obrigado, Elisa, que agradeço também.